Agora tá indo. Tá quase. É engraçado, né, para subir. Agora sim, estamos ao vivo, tá? Tá bom, Fernanda. Obrigada. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los em mais um evento em comemoração aos 55 anos da profissão de administração. Os meses de setembro e outubro estão repletos de eventos e vocês podem conhecê-los em nossas redes sociais e também no site do CRA do Espírito Santo. A gente pede que vocês façam print das telas, marque o CRA nas redes sociais, já que a gente não consegue tirar aquela famosa foto durante e após os eventos, como a gente fazia no presencial, né? Ativem também o sininho aqui do YouTube para que vocês recebam as notificações para os nossos próximos eventos. O evento dessa noite, ele é muito especial e tem o tema Gerenciamento de Equipes no Mundo VUCA. E a nossa convidada é a Cíndia Laura Bressan. Ela que é docente universitária na graduação e na pós-graduação, inclusive professora do IPOG, nossa instituição parceira já de algum tempo. Ela também é mestre em psicologia organizacional e diretora do Instituto Bressan. Seja muito bem-vinda a este evento do CRA. Bom, olá, boa noite a todos, muito grata. Muito obrigada, professora. Antes da gente passar para a sua fala, nós queremos convidar o nosso presidente, o administrador Maurílio Inês, que está aqui conosco, também para uma fala de boas-vindas aos nossos participantes. Boa noite a todos, administradores, ouvintes. Marcela, muito boa noite. A nossa professora, Cíndia, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar conosco, enriquecendo mais uma vez essa noite nesse evento de comemoração aos 55 anos da administração. Muito obrigado, tenhamos um bom evento. Boa noite a todos. Obrigada, presidente Maurílio, vai nos acompanhar aqui ao longo do evento. E antes de passar a palavra para a nossa professora palestrante, eu vou deixar aqueles recadinhos já de outros eventos, né, em alguns combinados. O primeiro deles, que vocês podem fazer as perguntas, dúvidas, comentários durante todo o evento, durante toda a palestra, pelo chat do YouTube, e ao final a professora Cíndia vai destinar um tempo para respondê-las. Então fiquem à vontade para colocarem aí os comentários, né, e também encaminharem as dúvidas de vocês. Daqui a pouco a gente coloca o link para que vocês acessem e recebam posteriormente o certificado de participação. E eu gostaria também que vocês acessassem o nosso calendário lá no site e para conhecerem os nossos próximos eventos. Eu lembro que amanhã, às 9h, nós teremos um evento chamado Como Superar os Desafios e Viver uma Vida que Vale, com a Luísa Lopes, do Indesp. Já estão todos convidados, 9h. E às 19h, o uso da neurociência nas relações profissionais, com a participação do Elcio Teixeira, da RIT. Então fica o nosso convite especial também para todos que estão acompanhando o nosso evento da noite. E agora sim, para falar de gerenciamento de equipes no mundo VUCA, eu convido a professora Cíndia para palestrar para a gente. Professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Muito grata. Boa noite a quem está aqui conosco nesse momento de trocas, nesse momento de muito enriquecimento e aprendizagem. Eu quero começar agradecendo ao presidente do CRA, do Espírito Santo, e a toda a equipe do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo pelo convite. Agradecer também o IPOG, na qual sou professora da graduação de administração há 10 anos aqui em Goiânia e também de pós, com alguns cursos na área de gestão de pessoas. Agradecer a todos aqueles que estão aí nos seguindo, nos acompanhando, quem vai assistir depois também. Pedir que também coloquem, que a gente possa compartilhar, então, nas nossas redes, por favor, marque o IPOG Vitória, o Instituto Bressan, que é a empresa que eu represento também. Vai ser um grande prazer e uma grande troca aqui hoje à noite. Para a gente começar, vamos ver aqui se está funcionando. Eu quero apresentar alguns livros também que eu venho trabalhando, que falam sobre essa temática de gestão de pessoas. Em 2017, esse primeiro livro de mudança é um livro que eu tenho um capítulo em 2003, logo depois de eu terminar meu mestrado.
Em 2017, junto com os professores do IPOG, a gente fez o livro de gestão de pessoas, que nós visualizamos uma nova fase para a área do RH. E agora, em 2019, fizemos um livro sobre o tema Soft Skills, liderança com base em soft skills. E é com este livro, né, que a gente vai falar um pouquinho na nossa noite de hoje. Por favor, coloque perguntas, coloque suas dúvidas, compartilhe conosco, porque ao final a gente vai ter um tempo muito gostoso para esse bate-papo que eu considero muito rico, né? É assim que eu vejo que todos nós aprendemos. Então, de antemão, eu gosto dessa frase que é atribuída a Aristóteles, que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui, ao longo dessa noite, são reflexões, que a gente possa refletir sobre como toda essa questão do Covid-19, do isolamento social, vem repercutindo no nosso trabalho, no nosso bem-estar emocional, no nosso bem-estar psíquico, e, consequentemente, em como lideramos as equipes para aqueles aqui, administradores e gestores, enfim, como que a gente está desenvolvendo toda uma vida conciliada com lidar com o isolamento, com a doença, e ao mesmo tempo com o trabalho, com um home office para muitos casos, e a família, e etc. E que a gente possa, assim, discutir, bater um papo bem gostoso sobre isso. Para mim é um prazer muito grande falar para administradores, porque eu ministro aulas em cursos superiores de administração, desde a UNB em 2001. Minha primeira aula para administração foi em 2001, então já vão aí, ó, quase 20 anos ministrando aula para cursos de graduação em administração. Eu amo formar administradores, eu vejo como uma profissão importantíssima. Mesmo quanto psicóloga, eu me considero uma administradora. Eu falo que meu próximo curso será administração, porque eu acredito que a gente não para de estudar nunca. E isso é uma riqueza que o mundo, inclusive remoto, nos ajuda. Bem, então, o que a gestão de equipes tem a ver com esse mundo? E hoje a gente fala cada vez mais que o mundo é VUCA. E VUCA nada mais é do que um acróstico que simboliza V, volátil. O mundo está mudando o tempo inteiro. Até algum tempo atrás, esse nome VUCA não é de agora, não é da pandemia, a gente já usa esse nome, creio que há 7, 8 anos. Nós dizíamos que a única certeza que tínhamos na vida era a finitude desta. Porém, agora nós falamos que temos duas certezas, a finitude da vida e as mudanças, que nós só estamos começando. A mudança passa a ser uma constante no mundo, principalmente no mundo organizacional, no mundo que eu, você e todos nós aqui precisamos trabalhar e gerir. Então, esse mundo ele se torna cada vez mais volátil, mutante. Ao mesmo tempo, o U quer dizer de incerto, é a palavra incerteza em inglês. Porque muitas vezes eu tenho alguns administradores, alguns gestores com os quais eu trabalho e falo, ok, Cindy, eu já entendi que você está falando que agora tudo vai mudar e vai mudar sempre. Então, quer dizer, se eu mudar, vai ficar tudo bem e a gente vai conseguir resolver esse problema, ter sucesso, ter uma solução. Eu falei, Ele fala, como não, Cindy? Você não disse que era só mudar? Não. Não é mudar, porque nós temos hoje um mundo incerto. A gente sabe que manter o status atual provavelmente não vai lhe garantir um bom futuro, mas mudar não necessariamente vai garanti-lo também. E essa, para o ser humano, é um dos maiores dramas, que é lidar com a incerteza. Nós gostamos do que é certo, do que é seguro, do que nos traz paz, enquanto certeza, né? Nós buscamos o controle. Muita gente associa, né, que gerir pessoas é controlar pessoas, o que não é, na verdade, cada vez que passa, fica mais difícil a gente usar essa palavra controle no que tange a pessoas e também ao mundo de uma maneira geral. Então, o mundo é incerto. Mudar também pode não ser a melhor solução, porque nós temos aí a incerteza do mundo VUCA. Por que ele é tão incerto? Porque ele é C de complexo. Então, ele é tão incerto porque a cada dia que passa, nós temos que lidar com mais variáveis. Vocês devem compartilhar comigo, coloquem aí uma pergunta ou um comentário sobre isso, por favor, no bate-papo, o quanto a vida ficou mais complexa agora, depois que nós tivemos a pandemia e o isolamento. Eu brinco que, para mim, ficou muito complexa porque eu uso óculos.
Aí, para eu sair, eu tenho que pôr a máscara. Aí, quando eu ponho a máscara e o óculos, ela embaça meu óculos, aí eu tiro o óculos, não, eu não posso tirar a máscara. Então, isso é um pequeno exemplo do tanto que a gente vem acrescentando variáveis o tempo todo na nossa vida e na gestão. Então, hoje, os administradores se perguntam, como que eu vou gerir uma equipe ou uma empresa, quando eu tenho que pensar no faturamento, eu tenho que pensar na saúde, no bem-estar dos meus colaboradores, eu tenho que pensar nos meus processos, na efetividade dos meus processos, eu tenho que estar pensando geograficamente como é que está a minha logística, que foram áreas, por exemplo, que cresceram muito agora na pandemia, a área de supply chain e a área de logística, como é que eu tenho que estar pensando em tudo isso e, ao mesmo tempo, garantir o meu bem-estar e o bem-estar das pessoas com as quais eu trabalho. Então, são muitas variáveis num mundo muito complexo, aonde eu mudo, às vezes, uma pecinha, como num tabuleiro de xadrez, e isso muda completamente a configuração do jogo. Então, eu tenho que estar constantemente atento a isso. Eu costumo dizer que uma das habilidades muito importantes para ser um bom profissional é você ter percepção aguçada. É conseguir fazer uma leitura rápida do ambiente, seja da sua equipe, seja da sua empresa, seja de um cliente, seja no mundo de uma forma geral, e conseguir adequar as velas do seu barco de acordo com essa leitura. Porque o mundo e o clima e o tempo num cliente, num fornecedor, na sua empresa e na sua equipe muda muito rápido. E a gente precisa adequar as velas, já que não adianta reclamar do vento, porque eu não consigo mudar o vento, mas eu consigo readequar a minha vela para que eu possa aproveitá-lo. E por último, ele é ambíguo. Por que ambíguo? Porque em qualquer situação, sempre vai ter alguém que está ganhando e alguém que não está ganhando. Isso faz parte. Exemplo, agora, com este momento que nós vivemos, muitas empresas perderam renda, muitas empresas perderam clientes, principalmente o ramo, por exemplo, de eventos, alimentação em loco, perderam muitos clientes. A educação também teve que se reinventar, né? Eu que trabalho na educação há muitos anos. Entretanto, várias outras áreas ganharam clientes e se consolidaram. Eu falo que eu tenho vários clientes em ramos como indústrias farmacêuticas, ramo de alimentação, indústrias de alimentação, e que na pandemia conseguiram atender uma demanda que cresceu de consumo em casa e etc. E são empresas que saíram bem na pandemia. Remédios, inclusive, nem se fala, né? Então, tudo isso ajuda muito que a gente pense que o mundo é ambíguo. E às vezes eu brinco, nossa, estamos tão bem. E eu falo assim, isso, vamos melhorar, porque tudo passa. E quando eu chego num cliente, eu atendo uma mentoria de executivo, uma mentoria de carreira, quem está migrando de carreira, ou então quem quer montar um RH mais estratégico, que geralmente são as áreas que eu atuo como mentoria, como consultoria, e ele fala, ai meu Deus, está tudo horrível aqui, o que eu faço? Eu falo, tudo passa. Então, essa questão de você saber que essa mudança vai passar e que você pode se reposicionar para uma perda virar um ganho é muito interessante, é muito importante também, né? Eu tenho uma cliente que é de uma empresa de confecção e foi muito interessante, porque no começo ela fazia camisetas e aí eles sentiram um baque muito grande, porque a área de vestuário sentiu um baque porque deixou de ser tão importante quanto outros. E logo em seguida, com 1 ou 2 meses, eles começaram a fazer as camisetas combinando com as máscaras. E aí, pronto. Aí foi uma bênção para ele, porque as pessoas começaram a ver que eu posso também cuidar de estar bem, estar visualmente bem, me faz sentir bem, melhora a minha autoestima. E a gente começou a passar, olha, muito tempo dentro de casa, sem se cuidar, não é uma boa para a minha saúde emocional, para a minha saúde psíquica. E aí eles conseguiram retomar as vendas, trabalhando com novos produtos que ele nem pensava em fazer antes, que era uma camiseta que combinasse com uma máscara, por exemplo. Né? Então, o mundo exige hoje isso. O mundo exige hoje que a gente tenha um pensamento fora da caixa. Eu brinco que não é nem sair da caixa, é destruir a caixa. Por quê? Porque a caixa, ela é a nossa zona de conforto, é o lugar onde a gente se sente bem, é como um ninho, a gente está acostumado, está adaptado. E o que acontece se a gente sai da caixa, mas deixa a caixa ali do lado, é que qualquer evento diferente, qualquer pressão maior e etc., eu olho para a caixa e falo, opa, eu vou pular lá. E acabo voltando um pouco para lá. Agora, quando eu consigo tirar a caixa da minha vida definitivamente, aí não tem como.
Aí eu tenho que realmente me adaptar, ser flexível e mudar. E é isso que o mundo está exigindo da gente hoje, mudança. A mudança para um novo modelo mental, ou como algumas pessoas falam, um novo mindset. E aí eu aproveito para deixar uma dica de um livro da Carol Dweck, que chama justamente Mindset. Ele tem um cérebro colorido na capa dele. É um livro bem interessante, porque ele vem falando que a forma como nós lidamos com aquilo que a gente não tem controle diferencia a forma como a gente se posiciona no mundo. Tem uma área que é muito interessante, que é uma área de, como é que eu vou dizer? Mindfulness, e que trabalha com algumas outras. Aqui nós temos a Marcela, que trabalha nessa área de psicologia positiva. A gente trabalha muito. O Ho'oponopono é uma prática de cura havaiana. E ela prega uma coisa que eu gosto e eu acho muito interessante, que sermos protagonistas das nossas vidas. Ou seja, a gente não tem responsabilidade sobre tudo o que nos acontece. Exemplo, ninguém aqui que está conosco tem responsabilidade sobre o vírus da Covid-19. Mas a gente tem 101% de responsabilidade sobre o que nós vamos fazer com aquilo que nos acontece. Como nós vamos reagir, como aquilo vai ecoar em nós, tem tudo a ver com isso. E por isso o mindset, o nosso modelo mental, a forma como a gente pensa, é como a gente trabalha aquilo que nos acontece. Eu trouxe para vocês aqui uma reportagem que saiu na revista Você S.A. recente. E essa reportagem fala um pouquinho sobre as principais dificuldades no home office. Deixa eu ver se eu consigo mudar só uma... Pronto. E essa reportagem de julho fala que as principais dificuldades no home office são manter a motivação e o engajamento das equipes. Por isso, o título dessa palestra atrai muito e é muito pertinente, porque não está fácil. Existem casos de pessoas que com certeza estão adorando trabalhar no home office, compatibilizaram com as suas necessidades da casa, da família, mas a grande maioria não necessariamente. Até porque nós não vivemos um home office verdadeiro. Nós somos obrigados a improvisar um home office. Porque uma coisa é a empresa criar um projeto, criar toda uma estrutura tecnológica de internet, de luz, de computador, até mesmo de mobiliário ergonômico, para que você, de fato, possa trabalhar de casa e possa ir na empresa 1 ou 2 vezes por semana, porque nós somos seres sociais. O contato com outros faz muita diferença na nossa vida e é muito importante. Isso seria um home office planejado. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que, abruptamente, literalmente da noite para o dia, a gente teve fechou tudo, vamos todo mundo ficar isolado, algo que ao longo da minha vida aí, que tem mais de 4 décadas, eu nunca imaginei que ia viver, né? Algo que os meus pais, que têm mais décadas que eu, também nunca viveram. E a gente chega num momento onde a gente tem que improvisar um home office. E improvisar não só estruturalmente, mas principalmente compatibilizando com crianças que não estão na escola e que demandam muito tempo, e que estão no ensino remoto e demandam que os pais fiquem junto com eles, e muitas vezes para ajudar nesse ensino. Então, é um tempo que eu estaria trabalhando, mas eu não posso, porque eu tenho que compatibilizar com toda a alimentação da família, cuidados do lar, já que agora eu não vou poder ter uma ajudante, na maioria dos casos, né? No início, pelo menos, da pandemia, enfim. É muito diferente de você ter planejado aquilo ali e se organizado para aquilo. Então, talvez por isso, e essa fica a minha primeira dica para vocês, gestores, é como cada um das suas equipes compatibiliza as suas necessidades. Porque, por outro lado, você pode estar pensando, bom, então quem morava sozinho se deu melhor no home office, porque não tem que compatibilizar necessariamente filhos, casa, para você se ajeitar mais tranquilamente. Não necessariamente. Eu fiz uma palestra há pouco tempo para o SESCOP, né, nacional, e nessa palestra, uma pessoa comentou, falou assim, olha, a minha grande dificuldade é porque eu sou sozinho aqui. E o único lugar que eu ia, que tinha amigos, que batia papo e etc., porque a minha família toda de fora, eu me mudei para cá para trabalhar nessa empresa, era a empresa. Então, em casa, eu não tenho nem bicho de estimação. Então, eu me sinto totalmente isolado. Eu não posso visitar a minha família, porque existe o risco da contaminação, o isolamento. Eu também não tenho tanto contato quanto eu tinha com os meus gestores ou mesmo os colegas e a empresa de uma forma geral.
Então, a gente não compete, eu acho que a gente não compete a dor das pessoas. Então, a dor de cada um, por conta da pandemia, do home office, etc., é diferente. E cabe ao gestor reconhecer essa diferença e tratar os diferentes como diferentes. Acho que essa é uma máxima quando a gente fala em justiça, que não é igualdade, é equidade. E equidade é conseguir ver quais são as diferenças para que eu possa atuar. Pode ser que você tenha um colaborador que fala assim, olha, eu preciso, assim que possível, voltar para a empresa e ficar pelo menos um dia ou 2 dias lá e o resto em casa. Outros, não, eu estou me virando muito bem aqui, mas podemos fazer uma reunião pelo menos 2 vezes por semana com toda a equipe virtual? Se não é uma prática da empresa. O outro pode falar, não dá para a gente também marcar um happy hour? Estou sentindo falta da gente bater papo, da gente contar sobre como está sendo a nossa vida nesse momento e etc. Né? Desse calor humano que nos é tão peculiar à cultura e nação brasileira. Bem, 29% então sentem falta dessa proximidade física. 26 atrapalhou a qualidade das entregas. E aí a gente já existem vários casos relatados, nós que estudamos muito nessa área de recursos humanos, de demissões advindas disso, onde a pessoa não conseguiu entregar o que era esperado no home office. Existem também o oposto, as pessoas que entregaram muito mais, que conseguiram focar, não perderam tanto tempo no trânsito, que muitas vezes investiam muito tempo em relacionamentos sociais no trabalho e agora não tem isso, acabam focando mais. Então, nós temos os dois lados. Né? Você precisa saber o que está, entre aspas, acontecendo ou pegando com a sua equipe. Eu acho que isso é o mais importante. 24% acredita que a dificuldade vem do controle das atividades do dia a dia, e aí várias empresas que não estavam preparadas no sentido de indicadores, de sistemas informatizados, para acompanhar o trabalho dos seus colaboradores, sentiram falta, porque não sabiam exatamente como iam fazer esse controle. Muitas empresas, o controle era no olhômetro. Eu vi o cara trabalhando, ele estava lá, beleza, não vi, e agora? E a gente teve que ressignificar e mudar isso daí. E 19% das dificuldades é o cumprimento da jornada de trabalho, que é uma das coisas que eu acredito ser mais desafiadora, porque é muito difícil você compatibilizar as demandas de estar em família com uma jornada de trabalho regular de 8 horas por dia, etc. Até porque foi o trabalho que invadiu a casa e a família, e não o contrário. Então, isso é algo que as empresas começaram a pensar em como eu vou flexibilizar e como eu vou trabalhar melhor. Bem, então nessa linha, o que a gente está falando? A gente está falando de uma necessidade de engajar as pessoas. Ninguém motiva ninguém, já vamos colocar esse pressuposto aqui que é científico. A motivação, ela é intrínseca, ela é interna, ela é do indivíduo. Ou ele quer, ou eu brinco que só Deus na causa. Então, ele precisa querer. Eu tenho empresas que têm um ambiente motivador, um gestor inspirador, porque já que ninguém motiva ninguém, e aquela pessoa que eu olho e eu penso, nossa, quando eu crescer eu queria ser igual fulano, olha que maravilha. Ai, quando eu vejo as coisas que ele ou ela postam, fazem, a sua trajetória de vida, eu fico tão feliz, aquilo ali é tão bom para mim. Então, essa pessoa não está me motivando? Não. Academicamente, a gente fala que ela está te inspirando, que de alguma forma ela conseguiu tocar uma brasa de motivação que já existe dentro de você, e aí essa brasa ganhou volume, se acendeu, vamos dizer assim. O que a gente vem trabalhando cada dia que passa mais é a palavra engajamento, que é uma medida de percepção individual relacionada ao bem-estar da pessoa, sua eficácia, sua entrega de resultados e a energia que ela deposita para fazer o seu trabalho. Então, é como se eu pegasse o trabalho, vocês podem agora, inclusive, fazer um exercício aí, de pegar um papel e uma caneta, e eu vou dizer cada um dos componentes do engajamento, e você pode se dar uma nota de 0 a 10, no quanto você se sente em cada componente realizado e engajado no seu trabalho hoje. Então, alguns autores colocam que engajamento é um estado mental positivo de se sentir realizado em relação ao trabalho, que se caracteriza, então, por 3 variáveis. Faça o seu exercício aí e se autoavalie em cada uma delas. A primeira é vigor. Então, o que é o nosso vigor? É o nosso esforço, a nossa persistência para realizar alguma coisa, é a nossa energia mental, tem a ver com a resiliência, tem a ver com a constância, é aquela ideia,
Gente, faz parte, eu vou acordar todo dia, 5, 6 horas da manhã, às vezes eu vou fazer minha atividade física, e aí, quem como vocês aí do Espírito Santo tem a bênção de morar à beira-mar? Porque eu falo com vocês aqui de Goiás. E aqui em Goiás a gente não tem essa bênção. E, por sinal, hoje nós somos abençoados com a primeira chuva depois de mais de 120 dias sem chuva. Com calor que chegou a 35, 37, até 40 graus em alguns lugares. Então, realmente, é uma bênção ter uma maresia, é uma bênção ter... a brincadeira que nós fazemos aqui é esse corgão enorme azul aí na frente de vocês. É uma bênção ter isso. Então, vigor tem a ver com o que eu faço do meu dia e como eu me sinto produtivo, ativo, insisto e persisto. Dedicação. Então, se dê uma nota para o vigor, de 0 a 10. Dedicação é o alto grau de envolvimento com a atividade, experimentando prazer, inspiração, entusiasmo e significado. A gente costuma dizer que dedicação é o quanto eu me identifico com a tarefa que eu faço. Porque tem tarefas com as quais eu me identifico mais e outras que eu me identifico menos. Isso é normal, eu costumo dizer até um número. O número é de 7 a 8. Então, de 70% a 80% do nosso tempo no trabalho, quando a gente, de fato, promove engajamento e faz o que gosta, beleza. Agora, sempre vai existir 20%, 30% de coisas em todos os trabalhos que não é o que a gente gosta, que é uma atividade burocrática, rotineira, que às vezes nos exige alguma coisa que a gente não curte tanto, e faz parte, né? Não dá para ser perfeito. O 100% é utópico, ele não existe nesse sentido. Mas se a nota tiver ali 7, principalmente para 8 ou acima de 8, já está maravilhoso. Se essa nota for menor que 7, eu diria para você ligar a sirene amarela e pensar se aquele trabalho faz sentido para você agora. Porque nós mudamos. O ser humano, ele é flexível, ele é plástico, ele evolui. E pode ser que antes, uma coisa que você se dedicava com tanto prazer, que era tão gostoso, que você experimentava uma inspiração e um entusiasmo, agora você não experimenta mais por algum motivo. Então, vale a pena ficar de olho nisso daí. E se dar uma nota, é claro, na sua dedicação do trabalho hoje, como nós estamos fazendo aqui o exercício. E, por último, a absorção, gente. A absorção é o quanto eu consigo ser abduzido por aquele trabalho. Ou, o que na psicologia positiva a gente chama de entrar em flow. Entrar em flow é quando eu me dedico tanto, tá tão legal fazendo aquele trabalho, que eu não olho para o relógio. E quando eu percebo, podem ter se passado horas. E eu, às vezes, estou até cansado fisicamente. Mas eu estou num estado de energia mental, de paz, de tranquilidade, de realização tão grande que valeu super a pena eu ter me dedicado daquela forma. Dá para ficar em flow 100% do tempo? Não. Essa é uma cobrança muito grande que vai te levar à frustração. Mas nunca estar em flow no seu ambiente de trabalho já está na sua frustração. Então, essa é a questão. Nós precisamos saber a dose disso daqui. Nós precisamos ficar de olho nesses 3 componentes, e por isso a nota que você está aí se dando, para que a gente, de fato, possa pensar e falar, eu acho que o meu vigor não está muito bom, não. O que eu posso fazer para melhorar o meu vigor? Eu não acho que eu não me sinto em flow, não sei não. Opa, então será que eu preciso mudar de área no trabalho, ou mudar de empresa, né? Ou mudar de horário? Enfim, o que eu posso fazer para estar realmente engajado? Por quê? É uma cadeia. Se eu estou engajado, eu entrego melhores resultados. Se eu entrego melhores resultados, eu sou mais reconhecido. E esse reconhecimento é financeiro ou não financeiro. E se eu sou mais reconhecido, eu me sinto mais motivado. E aí, com certeza, eu vou me engajar mais e a gente cria um ciclo virtuoso, onde a gente está o tempo inteiro alimentando coisas boas e, claro, entregando coisas boas para todos aqueles que nos cercam e para a empresa também, é claro, porque nós precisamos de indicadores, de números e etc. Tá bom? Coloque a sua pergunta aí no bate-papo, o que você quiser comentar. Daqui a pouco a gente está terminando e vai ser um prazer bater essa bola contigo das perguntas. Bom, então chegamos a um ponto que e qual o papel, então, do líder para propiciar ou ajudar esses 3 fatores que engajam as equipes? E aí eu trouxe, eu gosto muito da administração, porque eu sempre acredito que a administração é uma área também muito prática.
né? Pelo menos em comparado, às vezes, com a psicologia tradicional e clínica. Então, eu trouxe algumas dicas que vão poder ajudar você, gestor, que está aí nos ouvindo, que dedicou esse tempo tão precioso da sua noite para estar conosco, para que você possa implementar imediatamente algumas sugestões de engajamento para a sua equipe. A primeira delas é qual a sua forma de agir. E aí nós temos duas principais formas de agir. Quando a gente age segundo locus de controle interno ou externo. Eu amo a Mafalda, das tirinhas de gibi argentinas. E ela tem um humor muito peculiar para quem já leu as tirinhas da Mafalda, né? Tem uma tirinha dela, que geralmente aparece assim no final do ano e tal, que fala muito sobre essas diferenças dos dois lugares que te controlam. O amiguinho dela, como tá aí, fala, olha, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E eu acho que eu vou ver muita gente falando isso sobre 2020. Muita! E ela vai e responde com todo jeito Mafalda de ser. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Nós temos essa responsabilidade. Primeiro, 2020 não acabou e a gente tem responsabilidade de fazê-lo melhor para nós agora. E não acreditar somente num pensamento mágico de que, do dia 31 de dezembro vai acabar tudo de ruim que eu possa ter vivido, porque quando eu acordar no dia 1º é outro mundo. Isso não vai ser assim. E a gente sabe. Então, a gente precisa trabalhar desde agora para construir o 2020, 2021, 2022, etc., que nós queremos, dentro do que é possível, é claro, né? Porque nós temos contingências que, como a gente mesmo já disse aqui, vão além do nosso controle, né? Então, o locus de controle externo é o azulzinho. A pessoa foca no problema. Por que isso aconteceu comigo? Isso acontece comigo, é a lei de Murphy, ó vida, ó azar. Na minha época, tinha um desenho animado que era da Hannah Hard. E a Hannah Hard era um bichinho que parecia andar com uma bola bem pesada de concreto, de ferro, reclamando o tempo inteiro. Isso com certeza não engaja a equipe. Quando vindo do líder, então é a pior coisa que existe. Porque o líder, ele tem um papel de inspiração ou de contaminação negativa muito maior. Muito maior que as outras pessoas da equipe. Então, e ele tem um papel de exemplo também, que é muito maior. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço. Ser gestor é uma escolha, e todos nós temos escolhas. Então, quando você faz uma escolha, você está dizendo um sim, esse sim carrega um não dentro, e todo não também carrega um sim dentro. Quando você escolheu, vou assistir essa palestra, pegar várias dicas para eu colocar com a minha equipe, vou estar ali ajudando. Você falou não, às vezes, para uma academia, para o seu cansaço, para a sua família, para outros eventos. Então, é importante que o gestor saiba que a forma como ele pensa e manifesta o seu comportamento influencia demais a equipe, exemplificando. E o exemplo, arrasta. Então, o locus externo, ele foca no problema, ele pergunta por que eu, sempre eu, essas coisas só acontecem comigo. E ele acaba focando no fracasso também, porque ele fica muito no problema. Enquanto o locus de controle interno é a pessoa que assume ônus e bônus das suas escolhas. O externo, se é bônus, fui eu. E eu me esforcei muito para aquilo acontecer. Agora, se deu errado é o outro. Aí o outro pode ser a pandemia, a lei de Murphy, o computador, o trânsito, o chefe, a esposa, o marido, o filho, o mundo, a economia, né? E assim vai. O governo, enfim, o que você quiser culpar. Quem está com locus interno não faz isso. Quem está com locus interno, ele foca na solução. Ele pergunta, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu deixei isso acontecer? O que eu vou fazer para isso não acontecer de novo? Porque essa é uma pergunta interessante. Eu costumo dizer nas empresas, quando eu oriento gestores no RH, que errar faz parte. A empresa precisa ter um nível de tolerância ao erro para ela ter inovação, para as pessoas poderem exercer a sua criatividade. O que não dá é para errar a mesma coisa várias vezes, que aí já é desafiador. Porque a cada erro é uma forma de eu aprender, logo, de fazer diferente e não errar aquele mesmo erro. Então, a minha pergunta vai aí, escreva aí. Em geral, você tende a ter o locus de controle interno ou externo? Porque você pode trabalhar isso.
Existem maneiras da gente trabalhar. Por outro lado, eu já quero acalmar os corações de quem estiver aí nos ouvindo, que não dá para a gente ter o locus interno, que seria o desejável, 100% do tempo, 365 dias por ano, 24 horas por dia. De vez em quando a culpa é nossa, a gente põe em quem a gente quiser. Faz parte, né? Nós não somos robôs, não somos máquinas, não somos perfeitos, muito pelo contrário. Quanto mais a gente assume as nossas vulnerabilidades, mais em paz a gente fica com a gente, e mais a gente pode pensar em bem-estar e equilíbrio emocional, que faz parte do engajamento. Bem, deixa eu voltar aqui, vamos ver onde que eu tô. Ótimo. E aquele livro que eu citei para vocês, da Carol Dweck, ele vem falando justamente isso, que eu tenho um mindset fixo e um mindset de crescimento. E aí você pode avaliar também qual que é o mais frequente no seu dia a dia. O mindset de crescimento, ele tem a ver com o locus interno e ele acredita que as pessoas se desenvolvem a vida inteira, que é possível aprender tudo, é possível superar as minhas limitações, se eu estiver disposto a pagar o preço disso, né? E eu estou vendo o esforço como o caminho da excelência e enfrento os problemas com entusiasmo. Um mindset fixo acredita que eu não nasci para ser líder, eu nunca vou ser. A pessoa não nasceu para ser isso, ela nunca vai ser, não tem como aprender. O que cientificamente não é comprovado. Ele tem dificuldade em ver, às vezes, as suas próprias limitações. Eu falo que, para ser um bom gestor e até gerir a sua equipe na pandemia, além de conhecer cada um, como eu já propus, é preciso ter muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento para você separar o que é seu, uma projeção sua numa determinada situação, e o que é de fato do outro, o que é da sua equipe. Então, um mindset fixo seria o lado negativo da história, ele evita os desafios porque ele tem medo de revelar as suas fraquezas. Ele não crê que qualquer esforço possa gerar mudança. Ele acha que a mudança vem de alguma coisa de fora. Que um dia, se quiser, vai mudar, mas não depende dele, né? E ele não tem muita esperança, às vezes, de resolver os problemas, acreditando que outras pessoas ou a própria situação vai se resolver sozinho. E para engajar as equipes, então, além de eu ter o locus interno e esse mindset da abundância, eu preciso de algumas coisinhas práticas no meu dia a dia, que tem a ver com positividade. Eu chego dando um bom dia para as pessoas, eu tento entender por que elas estão com dificuldade da entrega, eu ligo para os meus, não é só mandar um WhatsApp, não é fazer a gestão pelo áudio do WhatsApp. Quando eu vejo um áudio aqui maior que 2, 3 minutos, eu já olho e falo, Senhor, por que a pessoa não me ligou? Era até a chance dela ouvir minha voz, de eu ouvir a voz dela. Ninguém aguenta ouvir um áudio que passa 2, 3, 4 minutos. Não era melhor fazer uma ligação e ter uma interação, um relacionamento interpessoal? Então, outra coisa importante é a gente pensar que eu posso mandar um áudio, sim, curto, mas, sobretudo, eu posso ligar para os meus colaboradores para saber como é que eles estão, para saber se eles estão tendo alguma dificuldade. Porque, às vezes, nas reuniões que a gente faz, virtuais, em tempo de pandemia, ou reais, para aquelas empresas que já puderam voltar e etc., as pessoas não têm coragem de se colocar na frente dos outros. Mas se eu tiver o cuidado, o carinho e a atenção de querer saber dela, com certeza ela pode se sentir mais aberta para dizer alguma coisa que está atrapalhando a vida e o trabalho dela. Outro, trabalhar o propósito, né? O propósito da vida é uma vida com propósito. E aí eu gosto muito de no YouTube tem vários vídeos da propositologia. E essa corrente da propositologia, ela tem uma pegada que ela fala assim, olha, o propósito é quando o seu gift, o seu dom, aquilo que você faz muito bem, aquilo que você já foi elogiado, já recebeu vários feedbacks, que é muito bom, encontra uma necessidade humana. Quando você entrega aquilo para algo que o mundo precisa. E aí você tem o seu propósito. E aí é claro que quando você encontra, fica muito mais fácil estar engajado, né? Encontre tempo hoje para conciliar o que você sente com o que você pensa, que é o coraçãozinho e o cérebro aí. E aí eu vou dar uma dica preciosa que eu considero o pilar fundamental. Se você praticar isso, todo o resto vem, que é, lembre-se que ao gerir pessoas, por mais que você tenha N ferramentas e N técnicas, é uma pessoa com outra pessoa, uma alma humana tocando outra alma humana. Então, para você, gestor,
é importante que você saiba que ele tem uma pessoa primeiro, do que qualquer administrador, do que qualquer outra formação que ele possa ter. E que é importante você estar conectado com ele emocionalmente. Gente, isso não tem a ver com gostar, chamar para ir para sua casa, ser seu melhor amigo, ser padrinho de casamento do filho, não. Eu sou a primeira pessoa a levantar a bandeira que a gente pode gostar de uma pessoa, querer trabalhar com ela e não querer ela para a nossa vida pessoal e vice-versa. Eu sempre faço essa pergunta nas minhas aulas, né? Quem gostaria aqui de trabalhar com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua esposa? E a grande maioria da sala levanta a mão e fala que não, que isso daí seria o caos. Ok, e nem por isso eles amam menos essas pessoas. Porque a gente pode ter preferências no trabalho que são diferentes da minha preferência na vida pessoal. Mas o que eu preciso? Eu preciso ter uma conexão entre o que eu estou sentindo e como eu represento os meus sentimentos por meio da minha racionalização, da minha ação. E o que ajuda isso? Que você viva um momento aqui e agora, conectando isso. Empatia. Porque empatia não é só perceber as limitações do outro, é ajudar o outro nas suas limitações, como as tartarugas fizeram aí com o sorvete do jacaré. Elas não só entenderam a dificuldade dele, mas elas proporcionaram a ele lidar com aquelas dificuldades. E é isso que se espera de um verdadeiro líder, que ele proporcione aos outros lidar com as dificuldades de cada um, e que são diferentes. Bem, outro, flexibilidade. Não que a gente vá fazer isso que essa mulher está fazendo, porque eu acho que ela deve ser lá do Circo de Soleil, uma praticante de yoga do mais alto grau e etc. Mas a gente precisa ter uma certa flexibilidade, sim. E não dar chá de sumiço. Para quem está nos ouvindo aqui e não é líder, não suma das suas equipes e do seu gestor. E para você que é gestor, também não suma das suas equipes. Porque o chá de sumiço, ele não vai agregar para ninguém, né? Muito pelo contrário, o que agrega é mandar mensagem, fazer troca de ideias, mandar aquilo que você está sentindo. Ó, estou sentindo a sua falta, tá tudo bem? Qual é o problema de você fazer isso com um colega de trabalho? Isso engrandece. Isso não tem nada a ver com relacionamento pessoal, amoroso, no sentido pessoal. Isso tem a ver com um cuidado. E as pessoas estão sentindo muita falta desse cuidado, dessa atenção. Uma das palestras que eu mais tenho sido procurada para ministrar nas empresas é palestra como manter meu equilíbrio mental, como manter a minha positividade, o meu bem-estar psíquico no momento de pandemia. Então, é preciso que a gente cuide disso. Nós estamos em pleno setembro amarelo, que é justamente o mês da conscientização para o suicídio, que às vezes é o recurso final que muitas pessoas acham para o desespero, para a depressão, para a tristeza. E às vezes é mal visto socialmente a depressão como preguiça, falta do que fazer, coisa de gente fútil, fresca. Não, nada disso, gente. Por favor, vamos desmistificar, vamos tirar esse preconceito. Porque ela é uma doença. Ela está catalogada no catálogo internacional das doenças, né? Ela é uma doença e ela é real. E às vezes a pessoa não percebe porque ela é sorrateira. Às vezes ela vai minando. De uma hora para outra, ela chega e a pessoa se sente perdida. E aí, com a questão do preconceito, ela se sente também desamparada. Sobretudo, o que te preocupa hoje é muito legal você conseguir trabalhar essa ferramenta. Essa ferramenta você consegue baixar lá no site do Instituto Bressan. Essa ferramenta aqui, ó, sobre o que te preocupa hoje, ela tem a ver com um livro muito legal que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um best-seller, né, do Covey. E ela vem falando que a gente tem que entender toda a preocupação dentro de qual círculo ela está, para a gente poder atuar sobre ela. O primeiro círculo tá sobre o meu controle. Opa, então vou fazer alguma coisa para resolver. O segundo círculo eu consigo influenciar. Não está totalmente no meu controle, mas eu posso fazer alguma coisa. E o terceiro círculo não está sobre o meu controle, não está sobre a minha influência. Então, o que eu preciso fazer? Desapegar e relaxar. Exemplo, achar a cura para a Covid-19. Está no controle de algum de nós aqui que estão nos ouvindo? A não ser que tenha algum pesquisador da Fiocruz ou algum pesquisador de algum grande laboratório aqui que esteja nos ouvindo. Então, por favor, levanta a mão aí e fala que estamos próximos. Por favor. Mas provavelmente não é esse público. Então, eu preciso desapegar e relaxar. Porque não vai resolver eu querer uma cura que não está sob o meu controle realizar. Eu posso torcer, emanar vibrações positivas, acompanhar as notícias, mas
efetivamente eu não posso fazer nada. E para a gente terminar, eu costumo dizer muito isso para todas as empresas nas quais eu trabalho, que a marca de uma empresa será totalmente afetada pela forma como ela toma decisões e faz a gestão de pessoas em momentos de crise como o que vivemos hoje. É momento de acolher, reter, incentivar pessoas, pois só elas levarão as empresas e o Estado para fora desta crise. Então, quero deixar essa mensagem final para vocês que estão me ouvindo aqui, e um filme. E esse filme me toca muito, porque eu acredito que se a gente tiver uma camiseta, no final do filme vocês vão entender essa frase, se a gente tiver uma camiseta repleta de coisas boas para nós e para todos aqueles que nos cercam, e essa é uma dinâmica que você pode aproveitar aí o final do ano, a sua reunião de equipe, e fazer com a sua equipe também, isso ajuda muito. Dentro da psicologia positiva, a gente fala do pote da gratidão, que é um pote onde aconteceu uma coisa boa comigo, eu vou lá, escrevo e coloco lá. E de repente, um dia que eu não estou bem, que eu estou mais triste, ou uma vez por mês, ou sei lá, a cada quanto tempo eu defini, eu vou lá e tiro aquilo ali. E quando eu leio, ela está carregada de uma emoção positiva. E essa emoção me contamina. E eu falo, nossa, foi bom ter vivido aquele dia, né? Nossa, foi legal aquele insight que eu tive aquele dia. Então, você pode anotar coisas pelas quais vocês são gratos, né? E a gente hoje está sendo grato por poder estar aqui, por ter saúde, pela nossa família ter saúde. Eu sou grata, às vezes, de manhã, quando eu acordo, e falo, meu Deus, que maravilha, pude acordar, vou passar o dia com as minhas filhas, né? Vou ver meus pais, que eu tenho a bênção de poder morar numa cidade próxima deles. Então, a gente pode ser grato das pequenas às grandes coisas. E tudo aquilo que nos faz feliz pode estar ou no nosso pote da gratidão, ou então na nossa camiseta da vida. Então, por favor, eu vou pedir, Marcela, só que você fale ok para mim, se está passando o som, tudo direitinho, tá bom? Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. Matter what they say, future's in your hand. I'll keep my head up, I'll keep my head up. Never look down, I'll keep my head strong. Next time you show yourself around. Don't you know, you make me feel my heart open. Don't you know, you make me feel my heart open. You don't know, make me feel my heart open. Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês já tenham uma camiseta repleta de coisas positivas e que algum insight que você teve aqui hoje com a gente seja mais algo que você vai poder colocar lá. E quero convidar vocês também a conhecer o MBA que o IPOG tem, modelo 100% remoto, você não sai da sua casa na sua segurança, com aulas ao vivo, como estamos fazendo aqui também, interação, um network nacional, porque a gente tem alunos do Brasil inteiro e só um final de semana por mês. Então, ele cabe nessa dinâmica corrida da nossa vida, que é o MBA que eu coordeno lá, que é Recursos Humanos 4.0. Então, nós temos vários módulos lá, justamente para poder ajudar você, gestor, você, administrador. Ele não é para quem é só da RH. A gente fala que cada dia que passa a gerir pessoas é um diferencial de carreira para líderes de todas as áreas. E a gente tem muitos alunos que não são do RH, que são líderes, administradores, engenheiros, gestores, às vezes, de produção, de contabilidade, que já perceberam que eles podem obter melhores resultados com as suas equipes, com as pessoas, né? Então, essa é a nossa grade. Quem quiser estar sabendo mais informações, nós temos uma consultora do IPOG aqui conosco, temos também esse telefone aí de Vitória, mas esse curso existe no Brasil inteiro. Quem quiser pode me procurar no Instituto Bressan ou procurar o IPOG também, que a gente vai estar dando toda a assistência e falando o quanto é importante você trabalhar isso, trabalhar pessoas para você reter e engajar. Hoje, uma coisa que eu vejo demais nas empresas, e para vocês administradores, é um grande desafio, é o processo sucessório. As empresas estão com apagão de líderes. Às vezes, eu tenho um bom coordenador, um bom supervisor, um bom gerente, e ele não pode ir para um outro cargo, porque ele não formou ninguém para ficar no cargo dele. Eu já vi, uma vez eu trabalhei numa multinacional em São Paulo, em Bragança Paulista, e eu vi isso acontecer. A gente criou uma unidade no Nordeste e precisava que o gestor fosse para lá. Lá ia responder por 30% da nossa produção, e Bragança ia continuar com 70%. E foi feita uma pergunta para o diretor de produção que queria o cargo de ser o gerente geral dessa unidade. Se ele garantiu 70% lá de Bragança, caso ele fosse cuidar dos 30%. E ele não conseguiu garantir. Ele titubeou, falou que ele estava vendo, que ele podia ficar um tempo lá, um tempo aqui, blá, 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 mas não garantiu. E aí ele perdeu a oportunidade, enfim. Então, para que a gente possa para que a gente possa fazer a sucessão das pessoas, porque se eu não treino alguém, eu também não saio do meu lugar, eu preciso reter pessoas nas empresas. E está muito desafiador contratar pessoas talentosas, e reter é um desafio maior ainda do que contratar. E aí a gente vai trabalhar todas essas competências, como neurociências, lideranças de equipe, comunicação estratégica, people analytics, gestão, estratégias de remuneração e performance, os modelos de aprendizagem, treinamento, hoje que a gente fala muito em lifelong learning, que é o que nós aprendemos agora e vamos aprendendo de pouquinho ao longo da nossa vida, né? E todas as mudanças, cultura, tudo que a gente pode agregar para as nossas equipes. Eu quero também deixar aqui o meu contato para vocês, siga o nosso trabalho nas redes, eu dou muitas dicas. Hoje mesmo vai sair uma dica muito legal da Coruja nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, no Instituto Bressan, também lá no Instagram. E a nossa plataforma, institutobressan.com, você pode baixar aquele material para você olhar o que te preocupa hoje. E tem um e-book do Ho Oponopono lá também, cadastre-se lá para saber das nossas novidades. No YouTube a gente tem um canal e um podcast também. Tem vários podcasts legais que a gente vai estar trabalhando, e todas essas apresentações, essas lives depois viram podcasts também lá no nosso canal do Instituto Bressan. E, para finalizar, eu quero perguntar, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando tudo isso passar? Vai passar, nós vamos viver um novo momento. Muita gente está chamando até de novo normal, enfim. Mas qual é a primeira coisa que você vai poder fazer? Qual é a primeira coisa que você vai fazer junto com a sua equipe? Qual é a primeira coisa que você vai fazer junto com um ou outro colaborador também? Então, essa é a minha dica. E eu quero agradecer muito, acho que estamos aí no nosso tempo. Quero agradecer mais uma vez ao IPOG por me permitir estar representando-o desta forma. Quero agradecer também ao CRA, ao seu presidente e a todos que puderam nos acolher aqui
para esse momento que eu espero que agora seja de trocas. Porque agora eu quero ouvir as perguntas, quero saber o que tem aí, Marcela, para que a gente possa ajudar com mais dicas ou alguma outra coisa. E lembrar que quem está nos assistindo pelo YouTube, quiser tirar foto, compartilhar, nos marcar, isso é muito bom e ajuda outras pessoas que cheguem também. Hoje vai ter um material bem legal lá no Instituto Bressan do Instagram. Siga lá. Muito obrigada, professora, mais uma vez. São palavras de inspiração e, com certeza, de muita reflexão. A gente vai passar aqui para algumas perguntas, alguns comentários que nós tivemos no YouTube, mas antes eu vou fazer uma troca de experiência pessoal que eu gostaria de mostrar o meu caderninho aqui da gratidão, olha. Então, é algo realmente que a gente leva um tempo para colocar em prática, no sentido de definir pelo que sou grata hoje, né? Eu sei que tem dias difíceis, seja por algum motivo pessoal ou na nossa relação profissional, e que é difícil pensar em alguma coisa boa, né? O lado ruim, ele toma um espaço muito grande nos nossos pensamentos. Mas quando a gente coloca isso como uma prática, e aí eu digo pela minha experiência, você vai vendo que cada dia fica mais fácil. E você não quer escrever mais só aquilo que você se limitou a colocar como gratidão. Sejam três gratidões, né? 3 motivos pelo qual eu sou grata, mas você já tem 5, você tem 10 motivos no dia pelo que você é grata. Então, é algo que eu vou reforçar o que a professora falou. Criem o caderninho da gratidão, porque é algo realmente que traz um bem-estar muito grande para a gente, viu? Então, queria deixar aqui primeiro essa minha troca. Bom, nós temos, então, perguntas, sim. Eu vou começar aqui pela pergunta do nosso presidente. Nosso presidente colocou assim, professora Cíndia. Professora, você tem vigor, você tem dedicação, mas você não recebe motivação. Você pode evitar uma frustração profissional? Olha, a todos que estão nos ouvindo e ao presidente que fez a pergunta, eu acredito que sim. Por quê? Porque, lembra a história, o que você recebe é uma coisa, o que você processa do que você recebe depende de você, do seu locus interno. Eu vou contar um caso disso daqui. Eu tenho um cliente que ele é do servidor público. E ele entrou para o serviço público e ele tinha vontade de mudar tudo, de fazer diferente, etc. E no caso dele, porque eu não acredito que todo serviço público é assim, muito pelo contrário, eu acredito que tem lugares maravilhosos, a minha família é muito do serviço público e eu vejo eles ralando muito, inclusive agora na pandemia, mas no caso dele, ele estava num lugar onde as pessoas falaram que ele queria mostrar serviço, que não era assim que as coisas aconteciam lá, que não era desse jeito, etc. Então, ele estava com vigor, com dedicação, mas não encontrava um gestor ou uma equipe que motivava. E aí, claro que eu fui colocar para ele a questão que ele poderia escolher em continuar lá e não continuar lá, que é uma escolha dele. E ele falou, Cíndia, para mim a estabilidade e algumas outras coisas, ou a proximidade com a minha casa, são muito importantes. Eu quero ficar lá. Falei, ok, então se você quer ficar lá, o que você vai fazer para ser feliz profissionalmente? E aí ele começou a pensar que ele poderia desenvolver outras coisas. E aí ele virou professor, ele dá palestra, ele faz outras coisas que profissionalmente são muito gratificantes e motivantes para ele, mesmo que na rotina de trabalho dele diária, nem sempre ele encontra isso. E nós podemos fazer isso também de várias formas, né? Então, isso eu acredito que é possível, porque não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. E aí o que você faz com o que te acontece é seu. É seu. Certíssimo, muito bacana. Aproveitando então, falando um pouquinho desse momento de desemprego, a Letícia, ela também fala o seguinte, pergunta o seguinte, Cíndia, como nos aprimorar nesse tempo de desemprego? Letícia, excelente pergunta. Esse nome é muito auspicioso. É o nome da minha irmã, eu só tenho uma irmã, ela chama Letícia, que quer dizer alegria. Eu vou aproveitar aqui também para dar um oi, caso tenha alguém da minha família que eu divulguei, especialmente as minhas filhas, que eu falo, assista as palestras da mamãe, veja como a mamãe trabalha, porque elas falam tanto que eu fico presa aqui dentro desse escritório fazendo sei lá o quê. Aí eu falo, assista para você saber que a Gigi e a Carol
Aproveitar e mandar também um beijo bem grande para os meus clientes de uma empresa chamada São Brás Alimentos, lá do Nordeste, especialmente de João Pessoa e da Paraíba, que com certeza hoje já colocaram no grupo, olha, vai ter, a Cíndia vai estar lá, e é um prazer trabalhar com eles, muito grande, e todos os meus outros clientes também. Então, Letícia, a pandemia trouxe uma coisa muito boa, que foram muitas lives gratuitas, muitos cursos gratuitos, muitas possibilidades de aprendizado gratuito, sem você precisar sair de casa. Hoje eu dei uma palestra de manhã para um grupo da Universidade Federal daqui de Goiânia. E nesse eu estava falando com alunos, né, que têm seus 19, 20 anos, e eu falei para eles, olha, ela preocupou, era sobre recrutamento e seleção, e ela perguntou para mim, o que eu vou colocar no meu currículo que eu fiquei fazendo 6 meses, já que a faculdade cancelou o semestre, e as federais estão começando agora o primeiro semestre. Eu falei assim, o que você aproveitou nesses 6 meses, com tantos cursos gratuitos, aprendeu um novo idioma, desenvolveu uma habilidade manual, às vezes aprendeu a cozinhar, o que você de fato aprendeu nesses 6 meses? Porque essa é a pergunta que eu, como selecionadora, faria. Nesses 6 meses da pandemia, o que você ficou fazendo? E isso vai diferenciar muito. Então, Letícia, a gente está tendo grandes empresas, inclusive da área de treinamento, liberando conteúdos que eram pagos gratuitamente para ajudar nesse movimento e nesse momento que a gente vive. Então, dá para se capacitar com muitas coisas, desde idiomas, informática, até equilíbrio emocional, está tendo muita coisa também, e vários outros cursos. O que eu recomendo é isso. Você fazer os cursos online, aprimorar suas leituras, a gente deu dicas aqui de alguns livros também, e principalmente estar próximo virtualmente das pessoas que você curte. Eu vi um filme essa semana que eu vou indicar que vale a pena para você, Letícia, que gosta de conhecimento. Ele é um filme polêmico. Na verdade, é um documentário novo da Netflix que chama O Dilema das Redes. E esse documentário, ele vem questionando que hoje nós viramos um produto. Então, que a gente não paga para usar o YouTube, o Instagram, o LinkedIn, tarará. Alguém tem que pagar por essa história. E aí, quem paga são os anunciantes. Então, se o anunciante é o cliente, porque é ele que paga, eu sou o produto. O meu clique, a minha atenção, o quanto eu fico parada naquela ferramenta, é o produto que ela vende para o anunciante. E nesse movimento, ele fala uma coisa que eu gostei muito, que é, comece a seguir e olhar outras pessoas que não aquelas que são indicadas para você. Porque existe um algoritmo de inteligência artificial que seleciona aquilo que, de acordo com seus cliques e pesquisa, seria o que você gostaria. Foge disso. Vai seguir uma pessoa, vai olhar uma outra pessoa que não estaria nessa rede, teoricamente, das suas preferências. Ver o que ela está pensando, o que ela está propondo. Eu acho que pensar divergente agrega muito para o conhecimento. Muito bom, professora. Mais uma pergunta agora da nossa colega Fernanda, que está aqui com a gente na sala do Zoom. Fernanda pergunta o seguinte: como trabalhar e viver bem com quem não tem empatia? Nossa, essa é uma pergunta capciosa, eu diria. A Fernanda pegou pesado, eu diria isso, né? Mas, com certeza, é muito comum. Não se deixe, primeiro, eu acho que não se deixar contaminar. Eu costumo dizer que não é só com a falta de empatia, não. Às vezes é com o nervosismo, com o estresse das pessoas, né? Então, é não permitir que a tempestade do outro faça uma tempestade na sua vida. Conseguir, de alguma forma, estar em equilíbrio emocional e conseguir se blindar para que isso não aconteça. Porque é muito comum viralizar um sentimento especialmente negativo. Às vezes, acho que até o negativo viraliza mais que o positivo num ambiente, por exemplo. Então, acho que a primeira coisa é você saber, isso é meu? Não é meu, então não me pertence, então não vou pegar para mim. Acho que começa com isso. Você não precisa deixar de ter empatia porque o outro não tem. Agora, dependendo da sua proximidade com essa pessoa que não tem empatia, seu nível de abertura com ela, ao próprio nível de abertura dela e de maturidade dela, você pode também começar a mandar um artigo para ela ler e falar, lembrei de você, o que você acha? Vamos conversar sobre esse artigo, né? Recomendar um filme, presenteá-la com um livro, mandar um vídeo que você gostou, que fale sobre a importância da empatia. E você começa, de repente, a dar um cutucão ali, um cutucão aqui, e se essa é uma pessoa antenada, ela vai entender que aquilo é uma mensagem. Não só você, todo mundo que começa a mandar isso para ela, opa, peraí, por que o povo está me mandando esse tanto de coisa de empatia aqui?
Eu acho que eu tenho que perguntar. E aí ela pode vir pedir um feedback, você pode ser autêntico sem ser sincero demais, porque eu falo que as pessoas às vezes cometem sincericídios e não é necessário fazer isso. A gente pode ser autêntico e genuíno sem agredir o outro, né? Sem fazê-lo com que ele se sinta rebaixado, humilhado ou decepcionado. Mas a gente pode se falar, olha, eu acredito que empatia é um sentimento tão importante e às vezes eu tenho dificuldade em perceber a sua empatia comigo, ou com a equipe, ou em certos momentos. Dá um exemplo para a pessoa cair na real, porque o que a gente precisa muito nos feedbacks é dar exemplos concretos, porque às vezes a pessoa está fazendo, achando que está fazendo o melhor dela. Na cabeça dela, ela pode, de uma forma ingênua e até ignorante em termos de desconhecimento, achar que está fazendo o melhor, que está tudo certo, que está tudo maravilhoso. E o nosso feedback genuíno e autêntico e educado, às vezes é de mostrar que não é bem assim que a gente percebe. Então, eu acho que isso ajuda muito as pessoas. Quem mais, por favor? Quem tem dúvidas, perguntas, comentários, são muito bem-vindos. Tem vários comentários, professora, aqui em relação ao vídeo, o pessoal gostou muito, emocionante, né? Muito bonito, vídeo maravilhoso. Pessoas arrepiadas. Esse vídeo, gente, ele tá lá no YouTube, então quem quiser para apresentar na sua equipe, ele tá no YouTube, é só procurar Malve, que é aquela empresa de malhas, né? Malve 50 anos. Se você digitar lá no YouTube Malve 50 anos, você já tem acesso ao link, pode baixar o vídeo e usar o vídeo com a sua equipe também. Tá certo. Professora, fala um pouco para a gente, essas empresas que são assim, bem distantes da gente, mas que existem por aí, aquelas bem controladoras, como que elas estão engajando os seus funcionários, as suas equipes, nesse tempo de home office? Olha, para as empresas controladoras está sendo um grande desafio, né? Porque uma empresa, quando ela é controladora, ela acredita muito que ela precisa ver a pessoa trabalhando para que ela de fato esteja trabalhando. E agora, teoricamente, ela não está vendo. Então, infelizmente, algumas empresas têm adotado posturas que não são nada empáticas, não são não agregadoras e muito menos engajadoras, correndo o risco de perder seus melhores talentos, porque quem é bom entrega resultado e gosta de trabalhar pela entrega, e não necessariamente por uma carga horária ou por um controle excessivo. E algumas empresas estão usando práticas do tipo, controlar quanto tempo a pessoa passa na frente do computador, com a câmera aberta, né? Exigindo isso quando às vezes a pessoa não consegue entregar. Por que eu não consigo entregar a câmera aberta às vezes? Porque a minha casa está um caos aqui atrás. Porque eu não tenho, porque aonde pega melhor a minha internet é lá no meio da lavanderia com as roupas tudo penduradas. Outro dia, eu ouvi isso, falei, uma equipe contando para mim, nossa, professora, foi tão ruim, porque o gestor fulano foi fazer uma reunião com a gente, a hora que ele ligou a câmera, a gente via as roupas penduradas, aquele monte de coisa e tal. Ai, que desagradável. Porque nem sempre ela tem um fundo de tela, ou o fundo funciona bem, porque eu preciso de uma cortina verde para ele funcionar. Enfim, gente, é tanta coisa, né, que às vezes não dá para você obrigar a pessoa a ter uma câmera aberta, como se isso fosse a única garantia de que ela está prestando atenção em você. Porque não é. Então, essas empresas muito controladoras, elas precisam entender que eu tenho indicadores e que isso é importante, ter indicadores. E é importante eu contratuar, eu compactuar com cada um da minha equipe quais são as entregas que eles vão fazer e quando. E deixá-los ter autonomia e delegar com empowerment para eles, para que eles possam fazer. Agora, se eles não fizeram a entrega no prazo, aí vale a pena um bom feedback, se prontificar para ajudá-lo e ver se ele entrega. Agora, se de fato ele não entregar, eu tenho uma empresa que ela trabalha com 3 T's. Ela fala que ela tenta, troca. Ou ela treina, troca. Porque muitas vezes a pessoa já não está mais engajada e ela não vai entregar e nem tá bom para ela. Ela só não teve coragem de tomar uma atitude diferente. Então, a gente tem que olhar os dois lados também. Mas, bem-vinda a um novo mundo. Empresas controladoras não vão atrair gente talentosa, não vão reter quando conseguir atrair, e elas não vão conseguir controlar tudo, porque a gente, cada dia que passa, percebe que a gente controla menos. Então, é muito melhor trabalhar com indicadores e ensinar as pessoas a ter consciência e etc. Vou dar um exemplo rápido aqui. Cheguei numa empresa uma vez, onde ela virou para mim e falou assim, olha, aqui nós bloqueamos tudo do computador. Aqui as pessoas male acessam o Google. Elas não acessam o YouTube, elas não acessam nenhuma rede social e etc., porque isso roubava muito tempo das pessoas. Eu falei,
Como é que vocês fizeram isso? Eles, não, a gente baixou um procedimento, uma norma, comunicou essa norma para todo mundo pela intranet e fim de papo. Eu falei, vocês já começaram a olhar o tempo que elas estão passando no banheiro? Eu falei, como é que é? Eu falei, presta um pouco de atenção em quanto tempo elas estão passando agora no banheiro. Porque não foi feita nenhuma sensibilização, não foi feita nenhuma conscientização sobre o uso daquilo ali. Vocês simplesmente foram lá e cortaram e esqueceram que as pessoas têm celular e 4G. E aí, o que eles faziam? E aí eu comecei a conversar com alguns colaboradores e tal. Eles iam para o banheiro e ficavam o dobro do tempo para atualizar as redes sociais, para ver o que estava acontecendo e etc. O que eles poderiam, de repente, organizar melhor o tempo e até fazer ali, mas tinha sido proibido. Enquanto psicólogo, eu vejo que o proibido, às vezes, ele se torna muito mais gostoso e desafiador do que o conscientizado. Então, que é muito melhor a conscientização do que a proibição ou a punição. Porque o ser humano está em outro momento agora. Principalmente essas gerações mais novas. Essa geração que tem aí Y, geração Z, essas pessoas que têm 30 e poucos anos para baixo, fazer isso vai espantá-los da sua empresa. E eles, em 2025, estima-se que mais de 60% da força de trabalho das pessoas economicamente ativas serão da geração Y e Z, que tem outro modelo mental de trabalho, de chefia, de entrega, de liderança, de tudo. Então, aquele que não se atualizar, eu tenho um treinamento, que é um dos treinamentos também que as empresas mais me pedem, é um treinamento sobre como engajar as gerações no ambiente de trabalho, como liderar gerações tão diferentes. Eu sou uma geração X, para me liderar, a pessoa tem que mostrar que ela é mais competente que eu. Se eu achar que ele é mais competente, para mim tá de boa. Agora, a geração Y, não. Não importa eu ser competente, eu tenho que ser um brother, eu tenho que estar junto com ele, eu tenho que pôr a mão na massa junto com ele. Isso faz a diferença enquanto liderança. O meu pai, que é da geração Baby Boomer, bastava a pessoa ter no crachá, gestor, diretor, gerente, porque ele respeitava a hierarquia e fim de papo. E para ele era o líder, acabou. Então, isso vem mudando e a gente precisa ter essa sensibilidade enquanto administrador, enquanto gestor. Muito bom, professora. Eu sei que o nosso tempo está curtinho. Dá tempo para responder mais uma? Com certeza. Então tá certo. Vai mais uma da Fernanda. Outra pegadinha da Fernanda, tá, professora? A senhora Fernanda, ela faz pegadinha e some, né? Porque eu nem tô vendo ela aqui mais, né? Ela faz pegadinha. Ela vai aparecer, olha. Eu estou escondendo porque eu me identifiquei com o fundo bagunçado que você falou aí, ó. Eu estou me identificando muito freezer, eu estou aqui tampando. Ao vivo é assim, né? A gente fala e a gente mostra, né, professora? Isso. Fernanda. Faz ao vivo, não é? Isso aí. Olha só. Também, Marcela, e se as pessoas quiserem fazer perguntas, elas podem deixar as perguntas nas nossas redes sociais, que eu respondo lá depois também, vai ser um prazer. Entra lá nas redes sociais do Instituto Bressan, se chegar alguma aí no CRA ou no IPOG também, me encaminhem, por favor, que eu tenho o maior prazer de responder as perguntas também. Tá ótimo, muito obrigada, professora. Olha só, então vamos lá para a pergunta da Fernanda. Ela falou assim: como motivar a interação ou ativar pensamentos positivos entre funcionários e colegas que já têm pensamento muito negativo? Como o gestor pode trabalhar isso? Olha, eu diria que ele vai trabalhar isso por meio da conscientização e da emoção. Não adianta racionalizar para isso. Não adianta eu sentar e falar, olha, se você for positivo, tudo vai ser melhor por isso, porque não vai adiantar. Provavelmente ele precisa se sentir tocado emocionalmente. Então, eu diria para esse gestor tentar identificar o centro de ambição de cada um desses colaboradores negativos. O que é o centro de ambição? Ambição é igual motivação, é o que te move à ação. Então, é aquilo que faz sentido para você. E não necessariamente o nosso centro de ambição precisa estar relacionado ao trabalho. O nosso centro de ambição, ele pode estar na nossa vida espiritual. Só que eu não vivo, eu preciso de dinheiro para viver, para pagar as contas, então eu tenho que trabalhar. Mas se eu pudesse, eu ficava só contemplando, meditando, orando o tempo inteiro. Só que essa não é a vida como ela é. Meu centro de ambição pode estar na minha família. Eu adoraria, homem ou mulher, independente, ficar em casa, poder cuidar da casa, dos meus filhos, eu curto isso. Só que a gente sabe que hoje uma família, para ter um certo nível de conforto, precisa que os dois trabalhem, ponto. Então, por isso que eu trabalho. O meu centro de ambição pode estar no voluntariado, na ajuda ao próximo.
Só que eu não consigo sobreviver disso, então eu preciso trabalhar e faço isso nas minhas horas vagas. E é claro que o centro de ambição também pode estar no desafio da entrega do trabalho, de conhecer gente, ou no poder, no status, no ganhar dinheiro também. Enfim, em vários centros de ambição, nenhum é melhor nem pior, eles só são diferentes. Quando o gestor consegue identificar o centro de ambição daquele colaborador e começa a valorizar, ao invés de criticar, ele consegue um grande aliado. E aí ele vai conseguir tocar verdadeiramente a pessoa. E ele cria uma ponte. E quando ele criar essa ponte, ele vai conseguir transitar nessa ponte e poder dar feedbacks que serão mais ouvidos, mais genuínos. A pessoa vai se sentir melhor compreendida. Vou te dar um exemplo rápido. Eu trabalhei como mentora de um diretor executivo e ele tinha um grande desafio com um gerente, que era um gerente que gostava muito de cultuar o corpo. Então, se dependesse desse gerente, ele passava o dia inteiro na academia, ele só comia coisas coisas light, não era bem light, enfim, whey protein, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que ele precisava trabalhar, até porque eu brinco, ele precisa trabalhar, gente, porque academia, esse tipo de comida, whey protein é caro, ele tem que pagar. Então, ele entregava as metas, ele fazia um bom trabalho, mas ele falava assim, ó, tá na hora de eu ir embora porque eu tenho que ir para minha academia. Olha, não, esse sábado eu não vou poder fazer as coisas extras que pediam para ele, às vezes ele falava, ó, eu vou andar de bicicleta com uma turma para outra cidade, não dá para eu fazer. E o diretor era muito workaholic, ele achava que todo mundo tinha que ser como ele, viciado em trabalho e só ficar trabalhando. Então, ele tinha muitos choques com esse colaborador. Até o dia que eu falei assim, olha, se esse é o centro de ambição dele, por que você não começa a respeitar e valorizar em vez de criticar? E aí ele começou. Eu falei assim, quando você vira alguma coisa diferente, uma caminhada, uma maratona, manda para ele o WhatsApp. Isso não vai custar nada para você. Quando ele falar que ele precisa fazer alguma coisa, valoriza se você não precisar dele. Fala, nossa, boa academia, malha por mim, vai lá. Ok, faz a sua brincadeira, mas valoriza aquilo que é importante para ele. E assim você vai criar uma ponte. E o dia que ele se sentir reconhecido e valorizado e você precisar dele verdadeiramente, ele vai te atender. E aí, realmente, ele começou a mudar esse comportamento. E aí teve um momento onde eles precisaram fazer uma maratona no final de semana, porque tinha dado um problema lá na empresa. E ele virou para mim e falou assim, Cindy, a hora que eu falei para o fulano que eu ia precisar dele o final de semana inteiro, ele falou assim, nossa, vou cancelar então meu pedal e vem aqui, vamos lá. Por quê? Porque ele estava se sentindo reconhecido no que era importante para ele. Mas ele sabe que não dá para a gente fazer só o que a gente quer o tempo inteiro. Então, essa é a minha dica para os gestores que estão vivendo aí com pessoas negativas. Descubra o centro de ambição, comece a valorizar, e aí você vai criar uma ponte para mostrar para ele, emocionalmente, que essas emoções não estão agregando valor. Lindo, professora. Muito bom. Muito obrigada. Pena que o nosso tempo é curto. Chegamos ao fim. A professora tem um outro compromisso, então ela não pode ficar mais tempo com a gente. Mas ela já se colocou à disposição, então, para responder a outras dúvidas e outras perguntas. Então, os nossos participantes podem colocar aí no bate-papo também do YouTube. Professora, foram vários comentários, muitos agradecimentos, falando sobre o seu conteúdo, agradecendo, dizendo que foi um momento excepcional, né? As pessoas gostaram muito. Então, de coração, mais uma vez, eu ficaria aqui te ouvindo o resto da noite, né? Muito grata, então, pelas suas palavras. Tenho certeza que esse é o mesmo sentimento dos nossos colegas. E eu quero agora convidar o nosso presidente, então, para finalizar o nosso evento. Bom, professora, a gente agradece, né? E você veja bem como é que passa tão rápido, né, Marcela, a gente aqui, e ouvindo, enriquecendo nossos conhecimentos e refletindo muito também, né? Isso tudo ajuda a gente a refletir, procurar ser melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. É uma reflexão, professora Cíndia, a gente busca isso, sim. Então, para nós, você vê, a gente corre o dia inteiro, ele correria que mal dá para falar aqui ou ali, mas quando você senta, ouve, reflete, entendeu? Aquele minuto é um minuto de sabedoria, vamos dizer assim. Então, a gente te agradece muito e seja muito bem-vinda toda vez que quiser, nós estaremos aqui de braços abertos. Foi muito bom tê-la conosco aqui. Os administradores, tenho certeza que ficaram satisfeitos com a sua palestra. E contem com a gente aqui na divulgação, nas suas palestras, que precisar, pode contar conosco aqui
Obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, professora Cíntia e a Marcela, obrigado pelo apoio, e a Fernanda também, toda a sala aí. Muito obrigado. Gente, então só me resta agradecer, muito obrigada, presidente, pelas palavras. Conto sim para a gente poder divulgar várias coisas juntos, é muito legal. Assim, quando eu puder ir ao Espírito Santo, é uma cidade que eu amo, é um lugar que eu adoro, vou visitá-los, né? Se precisarem de alguma coisa nas empresas aí, podem me contactar. Eu trabalho para o Brasil inteiro e eu amo viajar trabalhando. Então, é um grande prazer estar aqui. Espero que eu possa ter contribuído para vários insights para todos essa noite. Quero agradecer mais uma vez, então, a todo o CRA, ao IPOG e deixar os meus contatos do Instituto Bressan com vocês à disposição. Gente, fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem com saúde. Um excelente restante de noite a todos. Um abraço, até mais. Tchau, professora, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.